cada um tinha um projeto, e é legítimo, é lícito, né? Os partidos têm seus interesses, mas a gente tem que, em determinado momento, superar isso para pensar na cidade. Quais são as ideias do Bruno? Quais são as ideias do Alan? Quais são as ideias do Diego? Vencemos a desconfiança, porque essas articulações políticas, elas vão, chegam no final, geralmente prevalecem os interesses particulares. Aqui prevaleceu o interesse da cidade, o interesse maior. Embora a gente tenha críticas e tenha divergências com a posição, algumas coisas foram feitas e aquilo que está sendo feito, que é bom, tem que continuar. Nós temos um problema grande de saúde pública. E nós temos um médico, que é o Bruno, que vai estar com a gente construindo o melhor programa de enfrentamento a esses problemas para que a gente possa oferecer melhores resultados para a população. Sim. Ontem o presidente Braz colocou em pauta a audiência pública, tem que parabenizar o presidente, porque até então nós não tínhamos nenhuma audiência pública para explicar. Que as obras que nós vimos, todas elas são importantes, eu não desqualifico nenhuma delas, mas elas não têm um condão de trazer retorno financeiro para o município de Cachoeiro, que é quando eu acho que é adequado para que a gente faça o empréstimo. Dessa maneira, nós nos posicionamos, e até porque estamos num momento há pouco tempo do fim do mandato do prefeito. Não achamos razoável que ele queira ditar, e aí não é política de cidade, é uma política do governo municipal, porque ele não dialogou com a cidade não conhecia os projetos até ontem, então não é uma política da cidade, é dele. Nós nos posicionamos contrário a essa operação de crédito. Ele está de volta aqui no programa, Diego Libardi, agora como pré-candidato mesmo. Esteve aqui quando era pré-pré, que estava naquela indecisão ainda, quem seria o candidato dos três. Tinha um combinado entre Diego Libardi, Alan Ferreira, deputado estadual, Bruno Rezende, também deputado estadual, de quem estivesse em condições melhores, na frente seria o candidato dos três, e seria um candidato com apoio dos outros dois. Isso aconteceu na última sexta-feira, essa decisão. Bruno, Alan e Diego definiram que o Diego é o pré-candidato desse grupo à Prefeitura de Cachoeiro. Então, o Diego hoje volta aqui como pré-candidato à Prefeitura de Cachoeiro e já está, inclusive, em pré-campanha também. Está rodando, visitando empresa, andando nas ruas. Diego, tudo bem? Honrado em receber você aqui no programa. Opa, oportunidade muito boa de estar aqui novamente com você. Eu que agradeço muito sempre você abrindo espaço que é democrático, né? Uma alegria falar com a nossa população e expor essa nova fase, né, que você citou aí. Esse é um momento diferente porque as pessoas, inclusive, algumas pessoas até duvidaram se esse projeto ia caminhar do jeito que vocês programaram lá e acabou que o desfecho foi positivo realmente entre vocês três, né? Foi um tempo de muito diálogo, né? Foi um ano de construção de um projeto, mas que fez com que eu, Bruno e Alan pensássemos em primeiro lugar na cidade de Cachoeiro. Sim. Cada um tinha um projeto, e é legítimo, é lícito, né? Os partidos têm seus interesses, mas a gente tem que, em determinado momento, superar isso para pensar na cidade. Porque senão começa a cada um pensar na sua ideia, e aí não dá para a gente trazer isso com a força necessária para a gente implementar na cidade. Sim. O que a gente fez foi isso, olha, quais são as ideias do Bruno, quais são as ideias do Alan, quais são as ideias do Diego. E a gente converteu esses valores, né, numa candidatura com uma compilação de projetos para a gente apresentar para a cidade. Agora, é uma fase como pré-candidato a prefeito, para mim, que já disputou a prefeitura, né, em 2020, a gente ficou em segundo mais votado, é uma renovação da alegria poder ter o apoio de duas lideranças importantes, 2 deputados estaduais, e que a gente fala muito. Cachoeiro venceu. Venceu porque nós conseguimos, com muita maturidade, encontrar o caminho fruto de diálogo. E conseguimos vencer com 2 deputados que continuam na Assembleia ajudando o Cachoeiro de Itapemirim. Então, o que a gente está falando? A união prevaleceu. Vencemos a desconfiança, porque essas articulações políticas, elas vão, chegam no final, geralmente prevalecem os interesses particulares. Aqui prevaleceu o interesse da cidade, o interesse maior. Então, é muita alegria poder entrar nessa nova fase,
né? É uma fase de apresentação, reapresentação, é uma fase de construção, de ouvir a população, para a gente poder, um pouquinho mais à frente, falar com a população daquilo que a gente realmente pretende fazer. Eu ia falar exatamente disso. Você, como você já foi candidato a prefeito na última eleição, você tem um programa de governo, vai apresentar o mesmo programa, porque 4 anos depois muda muita coisa, Isso. Entra outros personagens na história, o caso do Bruno, que tem as ideias, o Alan também. Como é que é isso? Bom, nós temos uma base, eu digo que a base não muda, mas a gente precisa respeitar, em primeiro lugar, aquilo que está sendo feito, né? Embora a gente tenha críticas e tenha divergências com a oposição, algumas coisas foram feitas e aquilo que está sendo feito, que é bom, tem que continuar. A gente tem que adicionar as ideias de Bruno e de Alan, por exemplo, nós temos um grande problema na saúde pública de Cachoeiro de Itapemirim. Nós temos problema com a Santa Casa, nós temos problema com falta de médico, nós temos problemas para atendimento da população, a população sabe o que está passando. E nós temos o Bruno. Mas no campo da responsabilidade, isso foge do prefeito. Da responsabilidade de aplicação de recursos, eu estou dizendo. Né? O prefeito como figura, como liderança, tudo bem. Para a falta de médico no postinho, não. É responsabilidade direta. Um problema com a Santa Casa não é responsabilidade direta, mas o prefeito precisa ter a sensibilidade e de superar as suas obrigações. Eu acho que o bom gestor, ele não se limita às suas obrigações. Fazer a política, né? Podemos citar o exemplo do prefeito Pasolini. O que o prefeito fez? Santa Casa são instituições filantrópicas que passam por problemas financeiros em todo o Brasil. O prefeito fez o quê? Bom, nós temos uma instituição que atende a nossa população. A responsabilidade direta não é minha, mas a população que está aqui é a nossa. O que é o que eu posso fazer? O prefeito foi lá e fez uma aquisição de exames, que era uma fila represada, diversos exames, e desse modo ele ajuda a Santa Casa a ter um equilíbrio econômico, porque está comprando exame, zera as filas e a gente acaba atuando. Então olha que inteligência para que a gente possa atuar. É isso. Mas o que eu ia dizer? Nós temos um problema grande de saúde pública. E nós temos um médico, que é o Bruno, que vai estar com a gente construindo o melhor programa de enfrentamento a esses problemas para que a gente possa oferecer melhores resultados para a população. Nós temos aqui o Alan, que tem uma bandeira da causa do autista, mas que tem uma bandeira de cuidado com as pessoas. E nós precisamos cuidar melhor da nossa população. Então nós vamos construir isso junto com o Alan, mas nós queremos mesmo é construir com todas as lideranças que a gente for passando em cada lugar, ouvindo você na sua casa, para que a gente faça o projeto mais assertivo. Eu acho que o diálogo é o mais importante nesse momento. Eu sinto que atualmente nós temos dificuldades com o diálogo. Obras que estão sendo executadas, importantes, mas que estão gerando muitos problemas, está gerando muito... A execução não está certa, né? E faltou diálogo, as pessoas sendo surpreendidas por não saber o que vai acontecer no dia de amanhã, a gente vendo camelôs sendo retirados da noite para o dia numa situação difícil, de insensibilidade. Isso é que nós não podemos permitir. Temos que fazer o diálogo, conversar com a população, para que a nossa população se sinta presente. A gente faça um orçamento colaborativo, que é aquele orçamento onde a gente ouve a colaboração da comunidade e logo mais à frente faça a execução. A audiência pública de ontem falando do empréstimo da prefeitura de 250 milhões, 50 milhões de dólares, né? Isso. E o Vitor foi lá, o prefeito Vitor foi lá para defender a ideia do empréstimo. Qual é a sua posição hoje? Qual é a sua posição hoje com relação a esse empréstimo? Primeiro, acho que a gente tem que fazer um histórico, resgatar um histórico, né? É um projeto importante para a cidade. Ontem o presidente Braz colocou em pauta a audiência pública. Tem que parabenizar o presidente, porque até então nós não tínhamos nenhuma audiência pública para explicar. Um projeto que chegou à Câmara Municipal, eu fiz uma crítica ao prefeito, porque chegou apenas a solicitação de empréstimo, não tinha relação de obras. Daí o prefeito, então, depois dessa crítica, vai à imprensa. E aí apresenta um pacote de 170 milhões de obras. E daí nós fazemos outra crítica. Prefeito, você precisa apresentar a essência dos 250 milhões. E aí então, depois da nossa crítica, o prefeito protocola todo o relatório de obras e serviços que se pretende fazer com esses 250 milhões lá na Câmara Municipal. E aí nos permite fazer um olhar um pouco mais aprofundado daquilo que se quer fazer. E é importante, porque nós estamos falando, Parrado, de uma operação de crédito que compromete, que hoje significa 30% do orçamento da Prefeitura Municipal. Uma operação de crédito que até então nunca foi vista. Ontem até o próprio prefeito falou
que os outros prefeitos da gestão do Ferraz, do Valadão e do Castiglione, juntos tiveram, em valores atualizados, um somatório de 127 milhões de reais em empréstimos. E só o prefeito Vitor teve um valor aproximado, um pouco próximo de 120 milhões na sua gestão. Ou seja, um único prefeito, até então, conseguiu fazer o somatório de todos os outros ex-prefeitos em uma única gestão. E agora pede 250 milhões de reais, ou seja, o valor mais do que o dobro do que ele já fez. Então, é um volume muito alto. Nós colocamos a nossa visão pelo risco da operação em dólar. Ou seja, nós temos hoje um governo, né, que é governado pelo PT e que não tem comprometimento com a pauta de responsabilidade fiscal. Como que isso compromete o nosso país? Porque com a nossa moeda enfraquece. Quando nós temos déficits sucessivos no Brasil, que até o presidente Bolsonaro conseguiu entregar um superávit e agora a gente começa a dar prejuízo no país, isso enfraquece a nossa moeda, desvaloriza a moeda. E uma operação em dólar, a gente não sabe o que vai acontecer. Num cenário internacional estável, com guerras, é muito perigoso. Então, a gente pontuou sobre o risco dessa operação de crédito em virtude do dólar. Mas mais do que isso, a visão essencial que a gente tem é: quando é que você tem a necessidade de fazer um empréstimo? Basicamente, de forma racional, nós temos duas justificativas. Nós temos quando você tem um buraco, um rombo, e você precisa fazer uma operação de crédito, um empréstimo, para que você resolva essa situação, corrija aquilo que te levou ao rombo e siga o seu fluxo normal. Ou quando você quer fazer um investimento. Assim como uma empresa, por exemplo, que precisa ampliar o seu faturamento, e ela pega o empréstimo, porque ela não tem capital, e aí faz as obras, faz a ampliação que ela entende por bem, e aí, ao longo do prazo, ela tem o retorno dessa operação. O que nós criticamos? Que as obras que nós vimos, todas elas são importantes, eu não desqualifico nenhuma delas, mas elas não têm um condão de trazer retorno financeiro para o município de Cachoeiro, que é quando eu acho que é adequado para que a gente faça o empréstimo. Dessa maneira, nós nos posicionamos, e até porque estamos num momento, há pouco tempo do fim do mandato do prefeito. Não achamos razoável que ele queira ditar, e aí não é política de cidade, é uma política do governo municipal, porque ele não dialogou com a cidade não conhecia os projetos até ontem, então não é uma política da cidade, é dele. Nós nos posicionamos contrário a essa operação de crédito. Tanto eu, mas também o meu partido republicano, com seus 2 vereadores, declararam voto não ao empréstimo de 50 milhões de dólares. Porque no governo dele chegaria o quê? A primeira parcela, parece que são 5 ou 6 parcelas esse empréstimo, no governo dele chegaria uma parcela. Isso. Não é isso? Isso. E aí o próximo prefeito, que em janeiro ele não pode ser candidato à reeleição, então é o próximo prefeito, estaria assumindo esse empréstimo e assumindo, né, essas obras ditadas por ele. Isso. E o que nós entendemos é que não cabe ao gestor atual querer definir o rumo da cidade, sendo que ele está saindo hoje. Nós temos uma visão diferente, uma visão de que nós precisamos de investimento sim. Repito, todas as obras são muito importantes, são obras que vão trazer resolução de problemas, mas a visão de fazer Cachoeiro alavancar, na minha opinião, leva os investimentos para um outro caminho. E aí, se nós estivermos na prefeitura no ano que vem, nós vamos avaliar e definir qual é esse caminho. E assim eu acho legítimo que cada um, se não for eu, quem definir, quem for o escolhido, que defina qual o melhor rumo para a cidade. Pode ser que o grupo dele se perpetue no poder, que não é o que nós queremos, mas se assim for a vontade da população, e aí a partir do final do ano ou do ano que vem, ele decida por continuar essa operação. Então, o momento é inoportuno, nós estamos num ano eleitoral, não é razoável nós discutirmos isso neste momento também. Então, por tudo isso, nós nos manifestamos contrário. E aí eu repito, a operação de crédito, por si só, não estou dizendo que ela é ruim, em determinado momento é possível que seja necessário que se faça isso, mas que se faça isso dentro de uma filosofia de quem vai governar a cidade pelos próximos anos. Dentro desse projeto, você falou aqui do Alan, que vem com Podemos, eu imagino, falou aqui do Bruno, que vem com o partido dele também, aí tem o seu partido, nós estamos falando de 3 grupos aqui, 3 partidos. Quem cabe nesse projeto aí? Cabe o PSB? Aí estou falando do partido, da sigla, não estou falando do prefeito. Estou falando cabe o PSB, cabe o PT, cabe o PL. Quem cabe nesse projeto aí que você está
que você está encabeçando, está liderando? Em primeiro lugar, cabe àqueles que desejam e querem a verdadeira mudança. Né? O PT, para mim, não representa mudança, representa um retrocesso. Nós já experimentamos, a cidade já experimentou isso. O PSB, respeito muito, é o partido do prefeito Vitor e representa a continuidade. Também não cabe neste projeto, nós queremos a mudança. E aqueles que estão, como nós, querendo a mudança, nós estamos abertos ao diálogo. Nós temos o Partido Novo, que é um partido muito importante. Nós temos outros partidos que estão avaliando pré-candidaturas. E a partir de então, agora, como sexta-feira a gente fez esse anúncio, nós vamos conversar, porque até então eu não poderia conversar, porque eu não era um pré-candidato. Então, hoje nós temos legitimidade, um grupo formado, ideias consolidadas, para que a gente possa conversar, ver quais ideias convergem para que a gente faça a mudança, ou seja, para que a gente mude o rumo da cidade de Cachoeiro, que no meu entendimento não vai bem. Nós temos uma cidade que não avançou. Então, eu acho que a gente pode ter uma administração muito mais intensa, com mais obras e que a gente tenha um prefeito com mais diálogo, que tenha mais transparência para a gente fazer essencialmente aquilo que a população quer. Deixa eu tocar num assunto que eu acho que é importante, que a população está falando muito disso, né? A população fala demais. Até em Vitória, ontem, as pessoas falando desse negócio que eu nem imaginei que tivesse tomado uma proporção tão grande, que a questão da retirada do posto Oásis dali. Qual é a sua posição? Ali vai ser construído, me parece, não sei se um calçadão, uma pracinha que está no projeto, não sei. O que você pensa disso? Nós temos uma questão judicial ali, né? Por iniciativa da prefeitura. Da prefeitura, né? Nós temos um processo de retirada, mas por ordem judicial. Sim. Uma decisão judicial a gente cumpre. Sim. Mas a posição que eu tenho, se eu fosse prefeito, eu acho que nós temos outras preocupações. Essa não é uma prioridade que eu atacaria. Porque, por exemplo, nós vamos fazer ali, acho que a proposta é fazer uma praça, uma requalificação. E do lado nós temos uma praça que está praticamente abandonada, que é a Praça de Fátima. Sim. Então, eu acho que nós temos outras prioridades para se investir o dinheiro público. Nesse momento, eu não faria essa requalificação. Eu entendo que nós teríamos que investir para melhorar a nossa saúde, que nós temos muitos pontos a melhorar. Nós temos que melhorar o trânsito de Cachoeiro de Itapemirim, que é hoje um grande gargalo, que a gente tem que fazer obras e tem que fazer a nossa mobilidade, aplicar o nosso plano de mobilidade, reordenando o trânsito, é investir nisso. E essas pautas mais conflituosas, elas poderiam ser enfrentadas no momento mais à frente. Mas o que eu tenho de informação é que é uma decisão judicial. Sim. Decisão deve ser... Não, aí não se discute, tem que cumprir. Obra da Ilha da Luz, que é um parque que a população espera desde lá do governo Castelloni, quando teve aquele TAC com a empresa que não era ainda BRK, era outra empresa, Odebrecht, na época, para a construção daquela hidrelétrica, foi feito o TAC e parte do dinheiro vem daí para a construção daquele parque da Ilha da Luz. Chegou a ser licitado, né? A empresa recuou porque não conseguia, segundo informações, com aquela tabela não conseguia, porque tudo subiu e tal. Só que o valor 3 vezes mais. Que leitura você faz disso? Obrigado pela pergunta. Essa é uma outra leitura que eu faço. Todas as obras que são apresentadas pela atual gestão me chama a atenção o valor. Né, obras vultuosas, obras que me parecem um pouco fora da realidade de Cachoeiro. É óbvio que eu quero um lindo parque, eu quero o melhor parque. Sim. Mas nós temos que ter o parque que a gente pode ter. O que não dá para ficar, Parraro, é com tudo destruído. Então, eu acho que nós precisamos de uma área de lazer, que a gente possa levar nossos filhos, nós temos que recuperar nossa Praça de Fátima, fazer o Parque da Ilha da Luz, mas fazer dentro do nosso orçamento. Não dá para ficar esperando operação de crédito, a gente tem que cortar na veia. Ontem eu trouxe um dado muito preocupante, porque eu falo assim, olha, como o prefeito de Cachoeiro quer pegar um empréstimo de 250 milhões se a prefeitura, que como ele disse ontem, tem espaço fiscal para inclusive aumentar o pessoal, sequer consegue pagar o reajuste obrigatório do servidor público. Ou seja, nós não temos impedimento legal nenhum. A gente precisa ter melhor utilização do nosso orçamento, que está muito comprometido com o custeio. Ou seja, com os contratos de manutenção, tudo aquilo que foi implementado, inchou a máquina pública e não tem espaço para investimento. Nós temos que fazer os cortes, ser muito assertivo, ter uma equipe muito preparada para que a gente possa, então, fazer as mudanças que a gente quer. O Vitor, quando foi eleito, Castelhano também, mas o Vitor, quando foi eleito, ele, inclusive,
com um discurso muito forte, dizendo que tocaria a administração com mão de obra própria, que ficaria mais barato e não com empreiteiros. E aí, na realidade, nós vimos o contrário. Se você se tornar prefeito, como é que você vai operar isso? Olha, eu acho que, infelizmente, a gente tem um mundo que vive de narrativas. Esse tema, inclusive, foi lembrado ontem pelo deputado Wellington Calegari, né, e fez esse questionamento ao prefeito. E ele acabou não sabendo responder. Então, nós temos uma visão de que a gente tem que pensar no custo-benefício. Nós temos que valorizar o nosso servidor público. A Prefeitura de Cachoeiro tem uma das melhores equipes, o melhor time de servidor público. Eu já trabalhei na prefeitura, convivi com servidores públicos e entendo que nós temos que valorizar, não só respeitar o que é devido, porque nós não estamos falando de aumento, não, é de pagamento do reajuste obrigatório, correção inflacionária, que qualquer trabalhador na iniciativa privada tem direito. E o servidor público está sendo privado disso. Mas mais do que isso, dar as condições para que eles possam se desenvolver, ampliar o concurso público, nós temos um número excessivo de contratados, mas naquilo que for necessário, ou seja, que for um pouco mais interessante, o que nós vamos é fazer a contratação. Tem serviços que não se justificam dentro da administração pública. Então o gestor, cabe a ele ter a inteligência de saber usar melhor o seu time, mas também ter a inteligência de saber melhor usar os recursos públicos e contratar quando for necessário. O que nós vamos fazer é fazer as duas coisas. A gente precisa pensar na questão que tem a lei de responsabilidade fiscal, e se você tem gente, esse enxugar a máquina que você está falando exatamente por isso. Para que você pague um pouquinho melhor, você precisa enxugar a máquina, você precisa cuidar disso, não é isso? Ninguém faz nada sozinho, Parraro. O que nós precisamos é ter um time motivado, um time que quer jogar junto para poder entender que é preciso dessa união para poder superar os desafios. Qualquer gestor que tiver na Prefeitura de Cachoeiro não pode achar que o desafio vai ser pequeno. E para isso precisa de uma gestão muito forte de pessoal, precisa estar todo mundo com intensidade na rua, fazendo a coisa acontecer, como já aconteceu no passado. E de um gestor que tenha capacidade e tenha uma excelente equipe para fazer os resultados acontecerem. Qual é a arrecadação do município hoje? O governo Vitor melhorou. Claro que o custo para a população não foi fácil, né? Nós estamos vendo o IPTU aí. Qual é a arrecadação do município hoje? O município hoje, fruto de convênios e transferências, chega a um orçamento próximo de 1 bilhão. Então é um valor extremamente considerável para a cidade de Cachoeiro de Itapemirim. Nós temos, inclusive, aumentos ao longo dos mandatos, ou seja, um crescimento do nosso orçamento, e isso a gente não consegue ver refletindo na cidade. Ou seja, o que está acontecendo? Ao passo que se aumenta o orçamento, aumenta o custeio. Isso não está indo para investimento. E aí que é o ponto de discordância nossa, é o ponto de atenção pela má gestão que está sendo feita do nosso orçamento. É isso que, essa é a sua visão. Você fala aqui da questão de enxugar a máquina, você fala da questão de tocar a administração com mão de obra própria. Esse serviço, por exemplo, tem uma empresa que cuida da limpeza, que cuida do atendimento do bairro. A visão que eu tenho é que esse trabalho ele é melhor do que as gestões anteriores feitas por essa empresa aí, que eu não sei nem o nome, que é um serviço terceirizado. Isso não é ruim. Não, eu não acho que é ruim, mas o que nós precisamos fazer? Estou falando, o meu bairro, por exemplo, tem um atendimento que nunca teve nas gestões anteriores, feito por essa empresa, que os funcionários vão lá numa equipe, fica uma semana lá no bairro, capina, limpa, varre, enfim, recolhe entulho, é um trabalho interessante, é terceirizado. Isso que nós estamos falando é o que funciona, o que vai bem tem que continuar. Mas nós precisamos fazer um olhar, um exercício para a estrutura de custeio da prefeitura e promover cortes. Porque se a gente não fizer isso, nós não conseguimos ter espaço para fazer investimento. E aí só se aplica a regra do empréstimo. Se todos os prefeitos quisessem fazer investimentos só fruto de empréstimo, nós estaríamos ao longo de algumas gestões quebrando a prefeitura. Então precisa ter essa responsabilidade. Nós não estamos falando que nós vamos promover cortes irresponsáveis, mas a gente conhece a estrutura organizacional e sabe que tem muito espaço para a gente fazer uma reforma administrativa, para a gente fazer cortes de contratos que, no nosso entender, podem não ser tão interessantes para a cidade. Mas isso é fruto de um debate, de um amadurecimento, de uma equipe fazendo uma análise que não é só do pré-candidato, na ocasião do candidato, ou até mesmo do prefeito,
Isso é uma equipe profissional que vai fazer o entendimento daquilo que realmente é necessário do que não é necessário. E a cidade tá feia, né? A cidade está remendada, a cidade está suja, a cidade está escura, né? Falta esse cuidado, que nem depende de muito dinheiro para isso, né? Que é o cuidado. Você chegar no centro da cidade, você ter prazer em caminhar, você vai caminhar na beira-rio, você ter prazer em caminhar, encontrar um calçadão limpo, uma luz funcionando, vai caminhar. Enfim, a cidade falta esse cuidado, esse olhar com uma sensibilidade maior para a cidade, né, Diego? E a gente, quando caminha, a gente percebe esse sentimento da população. A população está desesperançosa, desestimulada com a cidade, e a gente entende esse sentimento da população. Se você parar para analisar, nos últimos 10 anos, nós tivemos aí 5 mil pessoas que foram praticamente obrigadas a sair da cidade por falta de oportunidades. Sim. Esse é o reflexo do que está acontecendo hoje por falta de saber fazer a coisa certa. Quando a gente vê investimentos em áreas que não são prioritárias ou que não vão trazer a transformação que a gente realmente precisa, a gente começa a afastar a nossa população. Olha a gravidade disso que nós estamos falando. Nós estamos em 10 anos com uma saída de 5 mil pessoas. E é o saldo entre pessoas que chegaram e pessoas que saíram, nós perdemos 5 mil pessoas. Se nós continuarmos nesse ritmo, nós em 50 anos, ou seja, daqui em 5 vezes nós vamos perder mais 20, contando com esses 10, em 50 anos nós perdemos 25 mil pessoas. Que cidade nós teremos? E nós estamos falando daquele cidadão que está, aquela pessoa que está na idade produtiva, não é? Exatamente. Jovens hoje têm poucas oportunidades e as oportunidades são de baixa qualidade. Então um jovem que tem uma oportunidade para sair, ele sai. Hoje, muitos da minha geração saíram de Cachoeiro e não desejam retornar. Infelizmente, é um sentimento que está na população, é um fato que está acontecendo e o que nós temos que fazer? Cuidar bem da cidade, fazer investimentos que aumentem as oportunidades, que transformem realmente Cachoeiro, para que as pessoas possam voltar, para que a gente possa voltar a crescer. É por isso que é mudança. Não dá para ter continuismo. Se a coisa não vai bem, se a cidade não avançou, né, e a gente respeita aquilo que foi feito, respeitamos aquilo que foi feito. Nada deixa de ser importante. Mas o rumo da cidade não foi para um lugar que a gente quer, que é um rumo muito mais alto, muito mais transformador. Agradeço demais sua vinda aqui no programa. Honrado em ter você aqui. Parabéns lá pela escolha que tivemos na última sexta-feira. Eu não pude estar presente quando o horário do programa aqui. Mas parabéns e aí, boa caminhada para você aí, porque tem uma caminhada longa até outubro. Longa. Né? Quero te agradecer, Parrado, mais uma vez pela oportunidade, convidar a todos que ainda não me conhecem, seguir nas nossas redes sociais. Estou lá no Facebook, no Instagram, no TikTok, @Diego Libardi, para a gente conversar e a gente poder construir junto um projeto novo para Cachoeiro de Itapemirim. Obrigado, Diego Libardi, foi o meu entrevistado de hoje. Turma, fechando o programa aqui, de volta amanhã, sexta-feira, às 8, se Deus quiser. Para você, um grande beijo, fique com Deus e até lá. Tchau, gente. Tchau, Brasil.